Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá galera, estamos dando início ao nosso terceiro episódio do podcast Vamos Falar de Quê? Esse podcast é um produto oriundo do Prêmio Cultura na Palma da Mão, promovido pelo programa Aldir Blanc. Desde já agradecemos ao Governo do Estado. E hoje estamos aqui com Nádia Leite, redatora publicitária, mentora, palestrante e mestranda em crítica cultural, e desde o início de sua carreira trabalha aí como redatora publicitária em agências de publicidade e atualmente é professora de cursos de copywriting e criatividade. Nádia, seja muito bem-vinda ao podcast Vamos Falar de Quê? Obrigada, Espero que seja uma noite agradável. Tô aí, pode contar. Pode começar. Nádia, conta pra gente como e quando começou a despertar o seu interesse pela literatura. Em que momento que você decidiu que isso poderia fazer parte da sua vida profissional? Pois é, a literatura sempre esteve na minha vida, assim, acho que desde criança eu me lembro lendo muito, assim, eu sempre li muito. Vários livros me marcaram durante várias etapas da minha vida, entre eles, por exemplo, A Bolsa Amarela, que era um livro da Lígia Bojunga, que contava a história de uma menina que tinha uma bolsa e dentro dessa bolsa tinha muitas coisas e tal. Então, eu me lembro de criança, por exemplo, desse livro, E aí eu sempre fui muito incentivada a ler e eu sempre gostei muito de ler. Então, desde criança eu li muito. Aí, quando foi na minha época já de adolescente e tal, eu já lia mais livros de suspense, de mistério, romances. Então, a gente vai mudando o estilo literário, mas eu continuei sempre lendo, Aí, na época da faculdade também. Então, quando eu fui fazer vestibular, era meio que natural eu fazer alguma coisa nessa área, assim, Eu fiquei muito indecisa, mas eu pensava muito em fazer ou comunicação social, ou fazer alguma coisa que tivesse um pouco de matemática, porque... diferentemente de algumas pessoas, eu também gostava de matemática. Então é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Humanas e exatas. Eu gostava de matemática, então eu ficava pensando assim, eu quero fazer alguma coisa que tenha humanas, mas que tenha matemática. Aí, quando eu fiz vestibular, eu fiquei indecisa e fiz psicologia e comunicação. Aí, passei nos dois, mas cursei comunicação, E depois, já com a vida adulta, eu fiz também... economia. Larguei no último semestre, mas cheguei a estudar economia, porque aí tinha a matemática que eu tanto queria, Então, esse início foi assim. Em que momento que você decidiu que isso poderia ser levado para a sua vida profissional? Então, eu acho que quando eu fiz o vestibular, que eu pensei em fazer comunicação, então eu pensei que eu poderia viver escrevendo, que na comunicação social você vai escrever. Então, assim, a literatura é fundamental para quem escreve, Então, eu acho que a partir desse momento de quando eu fiz o vestibular. Mas aí, quando eu cursei a faculdade, eu gostava mais e desenvolvia mais as matérias de redação e de produção. Então, eu já fui na faculdade seguindo esse caminho, Participei de concursos, as coisas mais nessa área sempre de redação. Então, já comecei na faculdade a levar afim com essa questão da redação publicitária. Uma curiosidade. Porque assim, você foi professora minha, de Tainá e de André. Quase todo mundo. De redação publicitária. É verdade. E em que momento, assim, que você... Como foi pra você começar a ser professora? Foi um convite? Tu já sempre quis? Então, a questão da docência na minha família sempre foi muito forte, Minha família, minhas tias são professoras, minha mãe é professora, eu tinha um tio que era advogado, mas também foi professor, eu tenho um tio que é advogado, um primo que é advogado, mas também foi professor, meu irmão, que é hoje funcionário público, mas em algum momento ele também foi professor, então era algo que a gente via, tinha como exemplo várias pessoas da família que eram professores, então a gente admirava muito, Eu sempre admirei muito a docência. Aí, quando surgiu o curso aqui em Vitória da Conquista, eu pensei em me candidatar para ser professora, E aí eu entrei, a princípio, para outras matérias e depois, no próprio colegiado, a gente entrou em consenso que as matérias de redação seriam mais convenientes para mim. E explica pra gente qual a diferença de uma redação jornalística e uma redação publicitária. A redação publicitária, ela tem um fim, ela tem um destino, Ela tem um assunto ali. O assunto dela é sempre o produto. O que vai mudar é a forma de você falar. Então, você pode fazer um filme publicitário, você pode fazer um outdoor, você pode fazer um post na internet, mas o assunto vai ser o produto. Então, assim,
por mais que a gente use ali os elementos da arte, a gente tenha um viés artístico, mas o propósito nosso é de venda. Ou venda de produto, ou venda de serviço, ou venda de ideia. Já uma redação jornalística, ela tem um cunho muito mais informativo, muitas vezes, né? Investigativo. E a redação, de um ponto de vista geral, como uma redação que eu posso fazer literária, ela já tem um viés muito mais subjetivo, né? Eu, por exemplo, escrevo. Então, o que eu escrevo, para mim, como poetisa, como contista, necessariamente ninguém precisa ler. Né? Eu posso escrever, eu acho que todos nós escrevemos de vez em quando, coisas para nós mesmos. E já a redação publicitária, ela tem que sempre que ser exposta e vendável. Então, a diferença principal, acredito que seja essa. Você já falou aí um pouquinho da pergunta que eu vou te fazer agora, né? Além de redatora publicitária, além da escrita publicitária, você também escreve outras coisas, né? Como poesia. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo criativo da poesia e da redação publicitária. Poesia e música. Qual a diferença? Isso, poesia e música. A questão da redação publicitária é o seguinte, você tem um job, né? Você tem aquele job ali, você tem um brief e você tem que falar sobre aquele produto, né? Então, tem umas limitações nesse sentido. E já a poesia, a literatura, a música, não, você não tem limitação, entendeu? Como eu disse, você pode fazer algo que você não queira mostrar para ninguém, como seja algo que naquele momento você está vivendo. São suas vivências, né? Necessariamente tem que ser algo que está saindo de você, né? Mesmo que você tenha visto no outro, né? Tem horas que a gente escreve... eu, por exemplo, tenho uma música que eu fiz com a Edson Dio, ele já até faleceu o Dio. E a gente chamava Maria de João, que é uma história de uma mulher, assim, é uma história de um amor de uma mulher na roça, que ela apaixona por aquele homem, e a partir do momento que ela apaixona, a vida dela muda, ela se torna Maria de João, nesse sentido, assim, né? Então, por exemplo, eu não vivi isso, né? Não vivi essa espécie de amor, mas eu já li sobre isso. Então, isso tudo é fundamento, né? É informação, é repertório que você consegue transformar em ideias. Ótimo. Eu ia perguntar isso, tu respondeu um pouco, mas na hora de escrever uma redação publicitária, dá para se inspirar, por exemplo, numa poesia, num livro, coisas assim? Dá. Dá se você tiver lido, né? É que eu sempre falava em sala de aula, assim, na minha visão. E dá para fazer redação publicitária fazendo poesia também. Sim, sim. Eu acho assim que eu sempre falava isso em sala, assim, eu acho que o redator, todos os publicitários, eles têm que ter repertório, né? Tem que ter um background cultural, uma vivência. Mas o redator publicitário, ele necessita disso. Porque os outros talvez seja importante ter. O redator publicitário, ele precisa, para o ofício dele, ter. Quanto mais a gente lê, mais melhora a nossa questão da escrita, melhora a nossa criatividade, melhora essa questão do repertório. Então é fundamental. Eu me recordo uma vez que eu tinha feito uma campanha publicitária de doação de sangue e a gente já fazia muito tempo. Então era algo que todo ano tinha essa campanha para essa empresa. E nós tínhamos criado duas ideias e eu tinha ido apresentar. Aliás, o atendimento já tinha apresentado e era muito difícil essa pessoa, a dona, me chamar. Mas ela me chamou que eu fosse lá. Quando eu fui, ela falou assim, Nádia, sinceramente eu achei bem criativa as duas ideias, mas não me tocaram. Não foi algo que me fez doar sangue. Aí eu falei, tudo bem, acho que eu entendi o que você quis dizer e tal. E aí era até aqui perto, eu saí daqui, assim, do lugar e fui andando para Plano A. E no que eu fui andando, eu fui lembrando de várias poesias sobre a questão do tempo. Aí eu me lembrei de uma poesia do Gabriel Garcia Marques, de outra poesia que é atribuída a ele, mas que não é dele. Me lembrei de uma poesia Filtro Solar do Pedro Bial e fui lembrando dessas poesias. E aí, quando eu cheguei na agência, eu parei assim, revisei essas poesias, olhei na internet para achá-las completas. E depois eu li e fiz um comercial que era, na verdade, um poema, falando sobre a questão do tempo, né? E a gente findava dizendo que você pode ter tempo para doar sangue, que um tempinho seu faz muita diferença na vida do outro. Então, foi a construção a partir de uma poesia, né? Então, eu acho que, além também da questão da sensibilidade, né? Quando você tem um gosto musical apurado, ou quando você tem um gosto literário apurado, você tem uma sensibilidade a mais. E isso ajuda muito na hora de você escrever. Falando em redação publicitária em campanhas, a gente não citou aqui, mas você foi uma das donas da Plano A, né?
trabalha ainda com essa parte de publicidade, e a Plano A recebeu alguns prêmios de propaganda. E conta pra gente como é que foi esse processo. Você fez a parte da redação também? Conta um pouquinho pra gente como foi. Sim, assim, na verdade, eu recebi prêmios fora da Plano A. Eu comecei a receber prêmios publicitários desde que eu era estudante. O primeiro prêmio que eu recebi foi pro Bloco Olodum, em planejamento, quando eu era estudante de publicidade. Aí, quando eu estava aqui em outras agências, eu ganhei por essas outras agências. Quando eu trabalhava na TV Sudoeste, eu também ganhei. Tem um marco assim em minha vida que para mim é uma honra, que eu concorri em todos os Bahia Recall que existiu, do primeiro ao último. Eu não ganhei todos, óbvio, mas eu participei de todos, a partir do primeiro ano até o último de existência. Aí na época da Plano A era uma coisa muito coletiva, a gente fazia de forma coletiva, né? Agora eu sempre fui a diretora de criação e a redatora, então essa parte de texto sempre me coube mais. Mas muitas redações foram coletivas, porque as ideias elas surgiram também de formas muito coletivas, né? Aí nós ganhamos alguns prêmios. Na minha carreira toda eu tenho uns 19 a 20 e poucos prêmios. Agora, da Plano A, a gente teve uns 5. Agora, uma coisa assim que eu pessoalmente quero saber. Conta como é que foi que tu escolheu o mestrado em crítica cultural. Como é que foi o processo e tudo? Fiquei curiosa pra saber. Tá bem, vou falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, assim. Eu não gosto das coisas paradas, assim. Então, minha vida estava muito parada, estava muito estagnada. Eu era dona da Plano A. Nós tínhamos acho que era a segunda ou terceira agência aqui, um volume muito grande de trabalho, muita gente. E eu também, por uma necessidade pessoal, eu precisava ter mais tempo para dedicar ao meu pai. Então, eu optei por encerrar a Plano A junto com minha sócia, para que eu pudesse ficar com meu pai, que depois eu pude ficar, mas ele depois faleceu. E aí, depois eu falei assim, eu continuei, né, atendendo alguns clientes, mas aí eu já quero outras coisas. E aí, eu sempre quis fazer mestrado. Só que os mestrados em educação, eu ficava assim, a galera que eu não falasse, mas eu não curto muito, assim, uns papos acadêmicos meio chato e tal, então eu ficava, mas assim, eu queria esse ano que vem fazer mestrado, então eu fui procurar um mestrado da UNEB de educação. Nisso, não apareceu de educação, apareceu esse, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí quando eu vi crítica cultural, eu falei, velho, eu quero fazer esse negócio. Aí eu procurei uma amiga minha, que hoje é professora de doutorado, de preparação para doutorados e mestrados. Aí ela falou, Nádia, esse mestrado aí é 1 ano. É 1 ano porque é muito difícil. Aí eu falei assim, tá. Aí eu fiquei com esse tá, mas aquela coisa, né, do embriãozinho ali. Aí eu li o livro Tortarado. Aí quando eu li o livro Tortarado, foi algo que foi divisório na minha vida, assim. É um livro que me marcou profundamente. Quando eu li Tortarado, eu falei, não, velho, eu tenho que falar desse livro. Eu preciso falar dessas mulheres desse livro. Eu não tenho como não falar. Aí eu escrevi nas madrugadas aí o projeto, mandei, e aí eu fiquei em primeiro lugar lá no mestrado. Arrasou. E aí, porque ela falou assim que era difícil, porque alguns mestrados, eles não exigem literatura, né? E esse aí, ele tinha 2 livros e 9 artigos que você tinha que ler para preparar para a arguição. Então, em um tempo curto, você conseguir ler 2 livros e 9 artigos é bem difícil. Então, ela falou nesse sentido também, né? E aí, assim, esse livro, a gente está falando de literatura, assim, é o livro que realmente, vários livros marcaram minha vida, mas, assim, nesse momento atual foi o livro que marcou. Porque é um livro muito profundo, um livro muito rico, e quando eu li esse livro, eu falei, velho, eu fiquei muito impactada, muito impressionada com esse livro. E o mestrado, o meu anteprojeto, é sobre as mulheres nesse livro, né? Porque esse livro é um livro que conta a história de 2 mulheres, a Bibiana e a Belonísia, que moram na Chapada Diamantina. E elas são mulheres cuja família, os ascendentes dela, né, foram escravizados. Então, ele tem também essa questão social, tem muito forte essa questão social, tem a questão de raça, mas o que mais me tocou é porque ele quis 2 mulheres, né? E elas narram o livro em primeira pessoa, a Bibiana e a Belonísia, então eu fiquei muito impressionada com elas, né? E aí a minha proposição de trabalho é justamente a resistência feminina no livro Tortarado, a partir da Bibiana e da Belonísia. Né? E aí depois, assim, foi muito bom eu ter feito um projeto sobre ele, mas ao mesmo tempo foi bem difícil, porque quando eu terminei o projeto, aí o cara explodiu. E aí eu falei, velho, ou eles vão gostar muito e vai querer que eu entre... Foi antes de todo mundo... Ele já era muito falado, mas assim, quando eu estava na semana que foi a arguição,
um conto dele vai virar filme na Globo. Ele ganhou o Homem do Ano. Então foi na semana mesmo, a entrevistadora até falou isso, a pessoa da banca falou, você soube que ele virou Homem do Ano? Eu falei, soube. Ela, você soube que o livro dele vai virar filme? Eu falei, soube. Aí você não acha muita ousadia falar sobre ele? Eu falei, agora já foi. Né? Aí eu falei, eu acho que é uma ousadia, porque eu não sou de letras, estou entrando nesse universo agora, mas eu quero, assim, e aí deu certo, né? Vai dar certo, porque eu vou começar, na verdade, né? Foi uma ousadia, mas já começou arrasando, porque foi primeiro lugar. Primeiro lugar. Foi bem. Não é Não é qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não. Mas assim, falando sobre livro, assim, se vocês, acredito que vocês vão perguntar isso, mas antecipando, assim, é um livro que todo mundo tem que ler, né? Todo mundo tem que ler Tortarado. Eu baixei ele no Kindle e ainda não li. Ai, gente. Fica aí pra... Fica aí a primeira dica, Tortarado. Aí, tá lá, Mas baixar. é uma meta de... Tortarado, Prêmio Oceanos, Prêmio Jabuti, Prêmio em Portugal também, Homem do Ano. Então, Nossa, muitos prêmios, viu? Tu falou de Torturado, que, enfim, te inspirou aí pra fazer o projeto do mestrado. Mas e atualmente, assim, você tem lido o quê? Então, eu tô lendo Doramá e Odisseia, que é o outro livro dele. Porque eu acho, né? Não tenho a mínima noção disso, mas eu acho que a minha orientadora vai querer colocar outras mulheres, porque Doramá e Odisseia também tem muitas mulheres. Inclusive, Doramá e Odisseia são duas mulheres. Então, tem um conto maravilhoso que chama Alma, que é outra mulher. Então, o livro tem várias mulheres também como protagonista. Então, eu acredito que ela vai querer que eu intercale essas mulheres aí, não fique só com Belonise e Bibiana. Então, eu estou começando antecipando. Aí eu tô lendo muito livro sobre feminismo. Sim. Assim, eu tô numa vibe de um tempo pra cá, eu tô lendo muito sobre isso, assim, né? Esse livro é de homem, mas a maioria que eu tenho lido são de mulheres e sobre feminismo. E tem outros escritores jovens, assim, da atualidade que te inspiram, que tu conhece, que conheceu recentemente, mas que já é importante ali, porque a gente sabe que, a gente pelo menos eu sei, que você é uma pessoa que, assim, gosta de muitos escritores, mas são escritores que já são consagrados, não que os novos não possam ser consagrados, mas assim, são pessoas que todo mundo já conhece, que tem uma certa importância na literatura como um todo, né? Mas e escritores atuais, pessoas? Atuais, assim, pra mim é o Itamar. Itamar Vieira Júnior, pra mim, é o cara do ano mesmo, é o cara de tudo. Eu acho que ele, assim, porque eu acho até que ele não vai parar, assim, né? Eu acho não, eu tenho certeza que ele não vai parar. Então, assim, a expectativa da literatura, do meio literário, é os próximos livros dele, assim. Porque o cara, o primeiro livro dele, contar um pouco da história dele, foi o seguinte: ele fez esse livro a partir de um concurso que ele participou em Portugal. Ele ganhou esse concurso e lançou em Portugal. O livro foi sucesso em Portugal, e aí uma editora do Brasil chamou e gravou aqui no Brasil. E aqui ele já ganhou esses outros 2 prêmios. Então, e a crítica literária já colocou o livro como um clássico. É um livro que nasce como um clássico. Então, um livro que nasce como um clássico, o cara carrega um peso aí muito grande, né? O Doramá e a Odisseia, ele também foi muito bem recebido. O Itamar, ele está em primeiro lugar. Ele está ganhando, que normalmente nas vendas anuais, os livros de autoajuda, eles ganham. Sempre ganham de romance. E ele está em primeiro lugar. E o Odisseia, e o Doramá e a Odisseia está em 8º. Então, quer dizer, os 2 livros dele estão entre os 10 aí. Michele falou que ela tinha baixado um livro no Kindle e eu me lembrei. Você é mais de ler no Kindle ou você prefere o livro físico? Eu, particularmente, ainda sou aquela pessoa que gosta de pegar no livro, de ler o livro. E pra mim, não que eu não gosto do Kindle. Eu comprei um e tô ainda assim me adaptando, mas tem gente que prefere o físico, né? Eu gosto do físico, mas leio também, assim. Sim. Por exemplo, esse livro que a gente está falando, eu primeiro baixei o PDF. Eu li o PDF e agora que eu tô com ele impresso, vou precisar, vai ser aí 2 anos lendo e relendo e anotando, e aí tem que ser no físico mesmo, né? Sim, sim. Mas é legal, assim. Nádia, fazendo esse contraponto, né, sobre a gente vive nessa modernidade, como o André falou, que muitas pessoas estão migrando para a leitura digital, eu quero saber de você qual a sua avaliação sobre o nosso país mediante a literatura, né? Qual a sua crítica, né, que você pode fazer diante
a diversos brasileiros que, infelizmente, a gente sabe a situação que o nosso país vive e que não são tão ligados à literatura. O que você acha sobre isso? A gente vinha num avanço muito grande no Brasil, né? Aí depois do golpe de 2018, aí a coisa estagnou muito, né? Assim, esse governo, ele tem um projeto aí, junto com a galera neopentecostal, para acabar com essa área mesmo, assim, é muito claro, assim, né? Então, é muito difícil hoje. Hoje é muito difícil, né? Até as feiras literárias, depois teve a pandemia também, as feiras literárias, a distribuição, a forma de venda, é muito difícil, né? Eu acho, assim, que as pessoas, essa coisa de que não tem o hábito, que não... É muitas vezes porque não tem o acesso. Eu acho que qualquer pessoa que ler um livro bom, ou que ela não ler, mas que alguém leia para ela, se ela não tiver a capacidade ainda da leitura, ela se encanta, né? Ela se encanta com esse livro. A gente tem aí conto, crônica, poesia. Quem não se encanta por uma poesia bem falada, uma poesia bem recitada, uma poesia bem escrita, todo mundo se encanta. Mas muitas vezes não tem acesso, porque a gente vem em um país que sempre teve esse projeto de botar a educação em último lugar mesmo, né? E aí depois, nesse último governo, isso é muito mais explícito, né? Os outros talvez isso fosse um pouco mais mascarado, e esse é muito explícito, né? Ainda nesse viés, assim, eu queria saber de você, assim, como você avalia, ainda nesse contexto, né, que você acabou de falar, como você avalia como a literatura tem sido trabalhada nas escolas? Assim, a literatura, eu não posso falar no momento atual, assim, no segundo grau, por exemplo, porque eu não tenho muito acesso, né? Não é uma coisa que eu tô dentro. Mas, até quando eu estudei, eu acho que era muita imposição. E uma imposição de obras que não diziam muito respeito a gente, né? Eram obras que você tinha que ler para fazer um vestibular. Então, quando tem algo assim, ainda mais um jovem, você é jovem, você tem uma essência rebelde aí fala assim, você tem que ler um livro para o vestibular. Aí você lê aquilo já de mau humor. Quando eu, por exemplo, fiz vestibular, eu tive que ler esses clássicos todos, que eu acho que até hoje ainda exige, né? De Machado de Assis, José de Alencar, Raul Pompeia, todos esses caras. Eu, particularmente, gostava de alguns desses. Mas ela era apaixonada por Sidney Sheldon e por Agatha Christie, entendeu? Na biblioteca tinha Agatha Christie. A gente fazia assim, uma turma de nerd, a gente lia e pegava no meio do livro, colocava quem matou em um bilhete, um papelzinho dentro. Aí botava assim, se você for curioso, leia. E botava lá dentro. Se a pessoa fosse curiosa, ela já ia saber naquele momento quem matou. E aí talvez não quisesse ler o final do livro. Mas a gente fazia isso. Então, assim... Porque eu amo spoiler. Mesmo com spoiler, muita gente lia. Até descobriram, né? Pegaram pela letra e tal, e barraram. E tomamos uma bronquinha e acabou. Mas, assim... Então, eu acho que deveria ter uma conexão mais próxima, né? Ter algo que pudesse fundir mais, assim. Ter livros que pudesse... Eu não sei hoje em dia como é. Eu acredito que hoje tenha tido uma modernização nesse sentido, mas ainda tem algumas obras que, né? Necessariamente você não está querendo... Ou até, assim, que pegasse essas obras, mas mostrasse também releituras, outras formas de ver, né? Até a própria... Tem obras dessas que até a própria escrita, os próprios termos, não estão próximos da gente, né? Dessa idade. Da gente não, daquela idade lá. Aí um monte de gente cresce achando, ler é chato, não gosto de ler. Mas não é porque ler é chato. É porque não tem No meu caso mesmo, os livros que eu mais gosto de ler são livros que eu me identifico. Até por isso eu gosto muito de ler livros que contam histórias reais, livros de biografia. Porque assim... Você aprende, mas você se identifica também em alguns pontos. E eu acho que isso cria uma conexão que faz com que seja mais dinâmico, né? Sim. E o bom da biografia é que você... Biografia é meu tipo de livro favorito. O bom da biografia é que você fica curioso para saber mais a vida da pessoa. E aí aquilo te instiga mais. Os detalhes. Os detalhes, muito conhecida, assim, às vezes a gente sabe superficial, mas aí... Aí você vai se aprofundar mais. E aí perpassa em uma questão... fala que é você saber da vida do outro. Sim. Gente, isso faz todo sentido. Saber da vida da biografia, o livro dela fofoqueira. É isso, faz todo sentido. Agora eu entendi. Tem uma forma também interessante de biografia, que é a biografia das obras, né? Eu tenho uma biografia, por exemplo, que ela conta as histórias das músicas de Tom Jobim. Assim, me interessava mais do que saber a vida de Tom Jobim. Porque Tom Jobim, talvez, assim, não que eu não tenha nada... Muito pelo contrário, eu gosto, mas assim... Não era uma vida
socialista, não uma vida que me atraía como um Caetano, como uma Rita Lee, como isso aqui, por exemplo, para eu ler uma biografia, como um Lula, para eu ler a biografia. Mas saber como ele fez aquelas músicas, para mim, era bem interessante. Então, esse livro, por exemplo, é um livro que eu acho legal, que é a forma de essa biografia sobre as obras, assim, contando lá como fez cada música, como foi o debate entre ele e Vinícius e não sei quem, Toquinho e tal. Pegando esse gancho, hoje eu estou muito curioso. Como você vê essas adaptações literárias para a televisão? Né? Porque a gente já viu, existem emissoras que já fizeram. Uma emissora grande já fez muitas adaptações, né? O Dom Casmurro, o Primo Basílio, os Maias, várias adaptações. Como você vê assim, a importância de trazer, né, uma história como essa, né, literária, para esse ambiente da televisão? Eu acho interessante porque massifica, né? Porque a televisão ela tem um acesso a uma massa maior. Tem uma telenovela recente, eu não vou lembrar o nome, que o personagem, o ator era o... É porque eu não assisti, minha tia que me contou sobre ela, o Fagundes, que acho que ele era dono de uma livraria, alguma coisa assim. Bom sucesso. Bom sucesso, né? Perfeito, pra mim. Que ele fez várias citações de obras literárias. Então, isso era fundamental, porque minha tia, todo dia que eu nadava e depois passava pela casa dela. Aí ela me contava um trecho, falava, Nádia, ele falou hoje de tal livro, imagine, que não sei o quê. Aí ela lembrava os livros que ela já tinha lido, ou livros que ela não tinha lido, e tinha essa curiosidade de ler por conta da novela. Então eu falei, pô, que novela legal, porque ela deve ter despertado em muita gente essa vontade de ler aquelas obras. Então isso que eu falo, eu acho que tem a facilitação do acesso. A gente tem aí muitos grupos políticos e uma boa parte da imprensa que não quer esse acesso. Mas quanto mais facilitar esse acesso, mais a gente consegue fazer com que as pessoas gostem da literatura. Porque um desses artigos, por exemplo, que eu li para fazer o mestrado, ela conta uma história de mulheres subalternizadas de Alagoinhas, que elas escreviam, mas elas não queriam mostrar essa escrita. Porque elas achavam que elas não tinham o talento, ou o poder, ou o pertencimento de mostrar essa literatura. E aí elas fizeram um debate com a presença da Conceição Evaristo. E aí a Conceição falou sobre escrevivência, que é um termo que ela usa e tal, foi falar. E depois disso todas elas se identificaram como escritoras. Né? Porque elas tiveram um encontro de pertencimento. Elas viram na história da Conceição a possibilidade dela também se tornarem escritoras. Então as obras literárias elas precisam disso, dessa entrega, né? De chegar em quem precisa chegar, né? Vou continuar aqui a pergunta porque eu estou amando que aqui vai despertando algumas outras curiosidades. Você acredita que essa modernização, né, que a gente vive hoje, né, com essa convergência de mídias, facilita, né, no caso, o acesso, mas você acredita que há algo ruim nessa modernização? Não, eu não consigo ver ruim, assim, entendeu? Eu acho que é legal, porque assim, ela possibilita a questão da criatividade, ela possibilita essa conexão mesmo aí, né? Que você vai pegar o que tem de melhor em cada meio para poder interligar. E isso sempre existiu em partes, né? Porque o cinema também já fez muito isso, revisar obras e tudo mais, né? O cinema há muito tempo já faz isso, e agora a televisão e essa convergência, eu acho muito legal. O que eu acho que falta é esse acesso democrático, o acesso que não é democrático, entendeu? Porque se o acesso fosse democrático, facilitaria muito, assim, e tornaria tudo melhor. Mas a coisa da convergência em si eu não vejo como mal, mas uma possibilidade de criatividade maior. E é algo tão simples, né? A gente queria uma democratização da comunicação, da literatura, algo que a gente preza e que, infelizmente, muitos governantes não pensam como nós. Sim. Então, vou continuar aqui ainda falando, a gente fazendo um contexto histórico. A gente vê que diversos municípios, eles possuem bibliotecas municipais, né? Você acha que a importância para essa cidade, né, de ter uma biblioteca local, acaba desaguando nisso em tudo que a gente fala sobre acesso, né? Mas, infelizmente, existem projetos para que cidades acabem com suas bibliotecas. Como você vê isso? Eu acho que a biblioteca ainda é um grande acesso, porque assim, por mais que você diga assim, mas hoje em dia todo mundo lê pela internet, todo mundo tem PDF, não é todo mundo, a gente vive numa bolha, né?
Então, a nossa bolha tem acesso, né? A minha bolha é melhor ler no Kindle, né? Mas, assim, o menino da periferia ele não vai ter. Então, ele vai ter o acesso por meio daquele livro da biblioteca pública, né? Então, as bibliotecas públicas, elas são acessos a uma parcela aí que não teria acesso, né? E que talvez se encantem pela literatura a partir daí, né? Tem um filme que, eu não sei o nome do cara, eu sou péssima para nomes, assim, sou horrível. Mas ele conta a história de um cara que ele saiu da FEBEM, é uma história real, ele saiu da FEBEM e ele ficou na FEBEM durante um tempo e tal, e aí uma mulher francesa até conheceu ele e começou e adotou, né? Levou ele para casa e tal. E aí começou a dar uma educação a ele, dar livros e tal. O cara hoje, ele é um palestrante, contador de histórias, eu acho que é uma coisa que ele se define assim, ele conta histórias e tal. Então, ele criou um gosto pela literatura, ele criou um gosto pela educação, porque alguém foi ali, um anjo na vida dele e tirou. Mas quantos meninos não têm esse acesso? Quantos meninos são altamente agressivos porque nunca leram, nunca viram? E quando veem, tem esse contato, né? Os próprios rappers, muitos deles saíram dessa vivência, né? E eles mostram isso, mostram essas letras que têm essa possibilidade, né? Desse acesso. Nádia, você é poetisa, né, compositora, redatora. Explica pra gente como que é esse processo de inspiração para você escrever, né? Como que é? Botando música, no banho, ele só vem, como que é? O processo criativo, ele na verdade, ele tem algumas etapas, né? Então, a primeira etapa dela é a imersão, né? Então, você tem que imergir naquele assunto. Seja para qualquer coisa que você for fazer. Então, se você for fazer a redação publicitária, você vai imergir ali naquele briefing, né? E naquelas referências. E aí vai ter um processo depois que se chama incubação, que esse processo ele é inconsciente. Então, é por isso que tem horas que a gente passa horas sem ter uma ideia, dias sem ter uma ideia, e tem horas que são minutos. Tem momentos que são minutos, segundos. Porque talvez, o que aconteceu? A gente negligenciou a imersão e, por isso, aquela etapa ali de incubação, que é uma etapa inconsciente, ela demorou tanto. E aí não veio o que se chama depois de iluminação, que é a ideia propriamente dita, né? Então, quando você vai fazer a redação, por exemplo, publicitária, você tem que primeiro ali imergir. Por isso que eu falo em sala, tem horas que a tecnologia, nesse sentido, não ajuda, porque a pessoa, ao invés de... Quando eu fazia redação no início da minha carreira, não tinha internet. Então, eu tinha que pegar o papel, ler o briefing e começar a ter ideia. Não tinha como eu buscar de ninguém, era eu comigo. Não tinha como eu procurar referências, entendeu? Então, essas referências já tinham que estar no meu repertório cultural e na minha vida. Então, a gente hoje negligencia em alguns momentos essa imersão, já vai querendo escrever, aí trava. Por quê? Porque esse processo de incubação aí não aconteceu, porque você não emergiu antes, entendeu? E já a coisa livre, a literatura livre, o conto, a crônica e a própria poesia, eu acho que é muito de uma vivência pessoal, né? A poesia, quando você está sofrendo ali, ou quando você está amando, quando você está sofrendo com aquele amor, você escreve poesias de amor. Eu, por exemplo, escrevo poesias, músicas de amor, muito a partir do que eu estou vivendo, né? Então joga aquele sentimento. Joga no papel. Joga no papel. E se você quiser, a outra pessoa lê. Se você não quiser, não vai ler. E você é uma pessoa crítica com o que você faz? De tipo, escrevi uma poesia, não ficou legal, ficou bom. Porque tem isso, né? Da gente ser mais crítico. A gente, lógico, espera, né, que as pessoas aceitem bem, mas a gente também tem aquele ladinho que fala assim, acho que não ficou legal. Sou. Rasga e joga fora. Eu sou crítica. Eu sou crítica, assim. Mas, assim, eu sou crítica, eu acho que mais na minha profissão. Na redação, eu acho que eu sou mais crítica, assim. Eu falava em sala de aula e falo, assim, para quem me procura como mentora, a coisa do anúncio dormido. Porque o ideal é que você sempre faça isso, mas muitas vezes, hoje em dia, a gente não consegue, né? Mas o que é o anúncio dormido? Você olhar no outro dia. Que você olha no outro dia, tem uma vírgula aí que não devia, tem uma palavra que você trocaria, tem sempre algo que você vai mexer. Porque muitas vezes a primeira ideia é a primeira ideia de todo mundo, então é a ideia mais batida. Né? Acontece a coisa da coincidência criativa, né? Que eu Sim. aprendi contigo também. Eu ia falar, porque assim, essa questão da incubação seria no mundo ideal, a gente teria o tempo de eu vou amanhã, assim, não é uma coisa que a gente faz propositalmente, mas igual você falou, às vezes na hora já vem, mas às vezes não, às vezes você vive o dia inteiro, aí amanhã vem, no banho vem, mas na verdade, na realidade,
Não é sempre que isso acontece, na verdade isso é bem difícil de raro, acontecer, porque você tem que fazer ali Na hora. o time, né? E como é que você guarda as suas ideias? Porque a ideia a qualquer momento pode surgir, né? E aí você tem, assim, um bloco de notas, você anota no celular, você corre pro computador. Pode ser através de um sonho, você tá ali dormindo, aí, ó, de repente, um estalo, teve uma ideia. Eu anoto no computador, assim, no celular, né? No bloco de notas do celular. Eu vi isso até uma vez que eu fui assistir uma palestra do Porta dos Fundos. E um deles lá, não lembro direito qual foi, Antônio Tabet, né? É esse que chama, eu não sei falar o nome dele. Ele falou isso, que ele anotava tudo no celular, assim, no bloco de notas. E eu não fazia isso, não. Eu anotava num caderninho. Mas esse caderninho sumia, eu sou muito desastrada, né? Eu perco tudo, né? Porque, assim, não perde. quando a pessoa vai muito bem numa área, nas outras então eu sou muito perco e tal. Uma pessoa que trabalha com criatividade que a gente pode usar a desculpa. Não, a gente é muito criativa. Minha mente funciona Aí a casa é bagunçada, eu não acho as coisas, aí perde o caderno, então é melhor deixar no... Mas assim, é interessante você anotar, eu acho legal você anotar. Porque quando você anota, sempre depois surge alguma coisa ali, né? Agora já a parte da música, da poesia, não, ela vem quando eu tô realmente em algum momento de lazer, assim, vem completa. Aí eu paro e falo, pô, eu tenho que parar para poder escrever isso aqui. Aí eu gravo com essa bela voz só para deixar registrada no próprio áudio do celular. E depois eu transcrevo. É um bom processo. Ótimo, ótimo. Eu tenho no meu WhatsApp, eu tenho eu mesmo, um grupo Eu comigo. também. Faz Me um chama grupo, diverso se no nome do meu adiciona. Eu boto senha de banco, para não esquecer áudio, essas coisas. Não vão saber, vão Mas dar de tá em código. Eu também tenho. Eu tenho esses grupos também. Eu tenho um grupo pessoal, um grupo cursos, um grupo projetos. Aí eu vou botando Vai cada mandando as um. coisas. Nádia, a gente passou a gente tá passando, né, por uma pandemia. E muitas pessoas, elas encontraram no universo dos livros, né, assim como das séries, dos filmes, etc., um lugar para não pirar, vamos assim dizer, né? Como você vê isso? Como que foi a pandemia para você? Como você passou essa pandemia, assim, diante disso? Eu acho que a pandemia para mim, acho que para todo mundo, assim, teve muita etapa. A primeira etapa eu fiquei meio eufórica, sabe? Fazia muita live, eu fazia live, eu li muito, eu assisti muito filme, eu assisti muita série, eu assisti muita coisa, eu tinha até anotado no meu caderno. Aí depois aquilo me deu um déjà vu nessa história, sabe? Pra mim era tudo muito repetitivo, aí eu parei. Aí eu parei de fazer essas coisas, então foi a segunda etapa, que foi uma coisa assim de que, porra, essa história não vai terminar, sabe? Eu fiquei meio deprê, assim, foi esse período. Só que aí depois eu tive uma história pessoal que eu tinha que agir, então eu tive que agir e aí foi outro processo, né? Mas eu acho que esse acesso também aos livros, realmente você tem razão, assim, né? Porque muita gente fez live sobre isso, muita gente falou, muita gente... Tanto que, por exemplo, hoje a gente vê um livro de... Há muitos anos não era um livro de romance que ficava em primeiro lugar no Brasil, em venda, né? Eram sempre livros de autoajuda. O brasileiro gosta muito de livro de autoajuda e principalmente livro de autoajuda financeira. Né? E tá bem numa crescência, né? Isso dos coaches. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso bem bom. pessoal, bem deixar guardado. Então, assim, sempre era assim. Tiveram livros também durante outros anos aí, muito bons, e esses livros não ficavam no primeiro lugar, né? Nunca ficavam. O Itamar ter ficado é também uma forma de ver isso, talvez está tendo essa volta para a literatura, né? E isso eu acho fantástico, assim, porque eu acho que o romance, a crônica, o conto, ele não vai ser superado, assim. Eu também não é que eu não tenha nada contra, mas eu também não tenho nada a favor do livro de autoajuda, né? Acho que Tá neutra ali. quem quer ler? O livro de autoajuda, pra ser um livro de autoajuda, você tinha que escrever você mesmo, né? Pra você ler e lembrar. Por exemplo, não é que assim. Não é que eu não leia, né? Quando eu leio, por exemplo, um livro do Osho, é uma autoajuda. Quando eu leio um livro do Osho, Osho é bom. é autoajuda. Quando eu leio. Diga. Pode falar. Eu tava lendo um livro dele no Kindle, só que eu ainda não terminei, mas é muito bom. Quando eu leio livro de budismo, eu leio o livro da monja, então esses livros acabam sendo autoajuda também. Eu tô lendo agora, assim, já que a Juliette ganhou o programa, né? Com toda, não vou emitir,
para os cactos não me matarem. Mas eu acho que a gente Aqui não tem cacto, não. Então, aí eu fui falando, né? Falar, velho, como essa mulher ganhou e tal. Aí eu fui ver, né, que ela segue um filósofo mexicano. E aí tem um livro chamado O Quarto Compromisso e o Quinto Compromisso. Eu já baixei, eu tô lendo o Quinto e o Quarto Compromisso. Porque eu queria entender como ela tinha também aquela serenidade, assim, em alguns momentos, né? A gente não pode negar que ela ganhou e tudo mais, uma serenidade para lidar com questões ali. Então, os livros são bem interessantes de filosofia. Então, esses livros também são livros de autoajuda. Sim. Mas eu digo que ela... Rafa Kalimann também, gente. Rafa Kalimann era autoajuda em pessoa. Rafa Kalimann era quase uma pastora lá ao vivo, dentro do Big Brother. Ela lê muito livros de autoajuda, faz... De coaching. Ver essa cultura de coaching, gente, não criticando aqui. É isso, não tem nada contra quem é. Sim. Leia livro de autoajuda, o importante é ler. É isso, mas assim, né? Mas eu falo assim, que eu, na verdade, comecei fazendo uma crítica. Cada um com seu cada qual. Eu fiz uma crítica, mas na verdade eu fiz uma crítica errada, porque eu falei assim, que não curtia muito, mas na verdade quando eu leio um livro de filosofia, é autoajuda. Eu não leio um livro de filosofia para eu não refletir. Quando eu reflito, eu estou me autoajudando. Então, acaba sendo autoajuda. Então, esses livros que eu estou falando, do Osho, da Monja, eu leio muito sobre isso. O Gandhi, eu, por exemplo, li a biografia do Gandhi, leio livros da Monja, leio o Osho. Leio muito livro de filosofia. Tem um livro, por exemplo, que chama Pequeno... Eu sempre sou ruim de nome, viu, gente? Mas eu vou lembrar. Pequeno Tratado... Eu vou lembrar o nome direitinho. Mas é um livro que ele fala sobre os sentimentos. Então, ele começa falando sobre um sentimento, e depois ele fala sobre o outro. O último dele é sobre o amor. E ele fala sobre todos, né? O primeiro que ele fala é tipo assim, ponderação, né? Que ele fala que é como se fosse o primeiro que todo mundo tem que ter, para que a partir daí você consiga desenvolver os outros. Eu acho que eu comprei esse livro, mas eu não estou me lembrando não, mas acho que eu comprei esse livro recentemente. É um que tem uma capa laranja. É Pequeno Tratado das Grandes Coisas, um livro assim. Então, por exemplo, esse é um livro de autoajuda no final das histórias. O que eu estou dizendo é esses livros de autoajuda financeira, que eu particularmente não leio. Mas, enfim, esses livros sempre lideraram o ranking. E hoje eles não lideraram esse ano. Então, isso é já um start que talvez mude. Eu espero que a literatura convencional, aí, o romance e tal, tenha uma... Você falou sobre a Juliette, e eu acho que reflete também nisso, nessa mudança. A Juliette, para mim, é um fenômeno pandêmico. Eu costumo dizer que é um fenômeno pandêmico. Meu Deus, eu tenho medo dos cactos. Mas eu acho que isso Nosso podcast, antes de ser lançado, já vai ser cancelado. Mas e isso reflete justamente nessa lista. Eu acho que as pessoas elas quiseram mergulhar em outros gêneros, entendeu? Como você falou de preparado, eu acho que e é uma quantidade de pessoas que eu gosto assim de ver lendo. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas a maioria dos meus amigos já leram, e até eu passando mesmo os stories no Instagram, as pessoas marcando a leitura vai ser essa, tal. Então eu acho que é bem um fenômeno mesmo. A pandemia ela veio, lógico, a gente sabe o que a gente passou, né, o que a gente está passando, está melhorando agora, né, a situação de onde aqui estava. E eu acho que encontrar no livro e ver uma história de mulheres persistentes, batalhadoras e fortes, acima de tudo, eu acho que isso também traz uma força para quem está lendo. Sim, você falou aí do Big Brother, eu lembrei que a gente estava dizendo essa coisa da democratização, me lembra muitos anos atrás, quando o Jean William ganhou, que ele falou, né? Todos eles que estão aqui atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E aí no outro dia, ninguém que sabia quem era Mário Quintana começou a saber quem era Mário Quintana. Então isso é fantástico, eu acho que falta mais isso, entendeu? Então quando eu digo, por exemplo, Juliette ter ganho, eu fui ler e saber que ela está lendo esses livros e eu estou lendo esses livros, é muito legal isso. Então eu acho que a cultura de massa podia ajudar nesse sentido, entendeu? Um The Voice terminar recitando uma poesia, para que a pessoa pegasse no outro dia, lesse essa poesia, essa novela Bom Sucesso, né? Foi uma novela muito incrível, justamente por trazer essa literatura. Eu gosto porque eu acho uma novela leve. Quem puder assista aí na plataforma aí da emissora. Mas a novela, eu tô fazendo aqui. Mas é uma novela leve, uma novela que fala realmente sobre literatura, no horário das 7, que levou, com um texto incrível, mostrando que dá pra ser uma novela bem-humorada,
bem escrita, com ótimos diálogos e com uma comparação, levar justamente esse entendimento para o público. Então eu acho que a literatura, acima de tudo, ela deve ser valorizada sempre, seja numa produção audiovisual, seja numa música, seja, né, num livro físico. A gente fala dessa literatura nos tempos atuais, dessa modernização, e é importante que ela se modernize, porque a gente vê cada vez mais as crianças mais na tela de um tablet, de um celular, e é importante que os pais também incentivem. Posso não dar um livro físico, mas aqui, ó. Então eu acho que é tudo a questão de educação. E às vezes a literatura, a poesia, a crônica, dependendo do gênero, tá lá também nas redes sociais. Hoje em dia, muitos livros criam as suas páginas lá nas redes sociais. Principalmente no Instagram, né? Trechos, e tudo isso é uma forma de você disseminação, né? Sim. E fazendo até uma dedas, você já pensou em escrever, fazer um perfil de suas poesias no Instagram? Tô pensando, assim, agora que eu vou entrar... A gente incentiva. Agora que eu vou entrar de fato aí na literatura com mais força, né? Eu acho que eu vou voltar a escrever, assim. Já tinha um tempo que eu não escrevia literatura, assim, nem conto, nem crônica, nem poema. Já tem um bom tempo, nem música, tem um bom tempo que eu não escrevo. Mas eu acho que eu vou ser meio que estimulada, porque eu vou estar fazendo um curso de crítica literária, né? Um mestrando em crítica literária, então a gente vai acabar conversando todos os dias sobre isso, né? Eu vou ter que ler muito sobre isso. Já comecei a fazer algumas leituras, então vai ser meio que natural, assim, eu acho. Mas tem horas que eu acho que eu me desnudo muito, aí eu fico meio tímida nesse desnudamento, né? Não pense, só vá, né? O importante é só isso. Porque, queira ou não, você, na redação publicitária você não desnuda dessa forma, né? Às vezes eu publico algumas coisas que eu escrevo lá no meu Instagram. Geralmente são coisas mais antigas. Só que aí, às vezes, você está vivendo uma situação que aquilo que você escreveu há anos atrás se encaixa no que você está vivendo. Aí você vai lá e publica e as pessoas já dizem assim... Fica... É só uma letra. Quer conversar? Assim, ela posta uma coisa no Twitter, eu falo, amiga, tá tudo bem. Tipo assim, isso aqui é pra quem? Não, mas não. A gente fica sem saber, né? No Twitter, geralmente, é desabafo mesmo. Mas no Instagram mesmo, que eu faço lá, tudo da arte bonitinho, posto. Geralmente são coisas que já passou, mas aí... Aí você... Deu vontade. Só posta. Deu vontade de postar. Ou seu biscoito. É um biscoitinho rápido. A gente não rápido. Gente, vamos normalizar os biscoitos literários. É importante a gente divulgar também essas páginas, esses perfis no Instagram que fazem sucesso, né? Tem vários, tem o Yandê Albuquerque, que é de relacionamento, o Vitor Fernando, o meu só de relacionamento. Pergunta como tá a minha vida. Tem aquele livro Eu Me Chamo Antônio, aquele Textos Cruéis Demais. Então a gente vê que realmente as pessoas estão buscando cada vez mais esse novo não, uma atualização daquilo que já foi, diversos escritores mostravam, só que agora atualizado para que todo mundo... Tem um fenômeno interessante que acontece na internet também, que é atribuir, né? Atribuir frases e poemas e coisas à pessoa que não falou aquilo. Eu acho isso muito engraçado, porque assim, Clarice Lispector é uma das minhas escritoras preferidas, eu leio muito sobre ela e leio muito as obras dela. Então, quando eu via, uma vez eu fui convidada pelo pessoal da oficina para fazer um negócio lá, e aí, sobre Clarice Lispector, aí eu peguei todos esses textos que não eram de Clarice Lispector, aí eu comecei a mostrar, aí a meninada, né, amando, aí eu falei assim, agora esquece tudo isso, porque não foi ela que falou. Ela jamais ia falar essa coisa tão doce. Ela é bem ácida, agora vamos conhecer quem é Clarice Lispector. Mas o Caio Fernando Abreu e a Clarice Lispector, eles foi uma das coisas que eu pensei em fazer. Quando eu fui fazer, antes de eu pensar em Tortarado, eu pensei sobre isso. Eu falei assim, eu podia fazer um mestrado sobre essa questão da mídia e como é que trabalha esses nomes, e eles não falaram essas coisas. É uma coisa que eu quero investigar como um artigo mais pra frente. É ótimo. Nádia, nosso tempinho tá chegando, nosso encontro tá chegando ao fim, mas eu quero agradecer a sua participação, foi um papo muito bacana, né? Eu acho que falar de literatura nunca é demais, e
a gente mergulhou no universo sabendo de você e de temas que a gente precisa aqui debater e discutir, principalmente a literatura nos tempos atuais, que é o tema desse podcast. E eu quero deixar aí o espaço aberto. Antes de finalizar, eu queria te convidar a recitar alguma poesia pra gente. Lembrei. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Nas próximas publicações daqui do perfil da gente no Instagram, cada um daqui vai deixar uma dica, uma indicação de livro, de autor, enfim, aí eu vou publicar aqui bonitinho pra todo mundo ler e procurar e conhecer. Antes da gente finalizar, eu queria te convidar a recitar uma poesia pra gente. Eu sei que você gosta muito, já participamos de alguns sarais juntos. Pode ser uma sua ou alguma outra que você goste. Tá. Aí fica livre pra Pois é, de supetão assim, minha, eu não tô conseguindo memorizar, lembrar de nenhuma assim que dá pra eu falar. Mas eu vou recitar uma poesia do meu poeta preferido, que é o Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então eu espero que a literatura fique, né? Que as coisas insensíveis, elas fiquem e que a literatura tenha cada dia mais força. Boa sorte e vida longa ao projeto de vocês todos. Muito obrigada, Nádia. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Quero pedir vocês seguirem as nossas redes sociais. Sigam a gente, Vamos Falar de Quê? Em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter também. Em todas as redes sociais, segue a gente lá e fiquem de olho na próxima publicação, porque eu falei que a gente vai dar uma dica pra vocês. É isso. Tchau. Tchau.